que o Davidson perguntou sobre a cidade invisível, né? Tu perguntou se existiu. O padre José de Anchieta, em 1560, ele escreve uma carta que tem um valor histórico interessante. Ele estava aqui no Brasil catequizando, né, os nativos, e ele escreve uma carta que tem um valor histórico interessante, inclusive do ponto de vista antropológico, porque ele vai falar da vegetação, ele vai falar do comportamento de povos indígenas, ele vai falar de rios, ele vai falar de uma série de coisas. Engraçado que ele vai dizer o seguinte: o padre José de Anchieta, ele diz: olha, aqui tem uma largatixa, um largato gigante, né? E ele não anda, ele nada, na verdade. Ele estava falando de jacaré, né? Nesse período. E uma coisa curiosa é que isso é uma coisa histórica. Em 1560, o José de Anchieta fala sobre uma entidade que existia nas matas e que estava tirando a vida de povos indígenas, e que alguns dos irmãos, e a gente não sabe exatamente quem são esses irmãos, mas acredito eu que seriam padres catequistas, já viram alguns fenômenos assim, algumas pessoas que tiveram suas vidas abreviadas por causa desta criatura. Por causa disso, os índios levavam algumas penas, algumas coisas, oferendas para ele. E quem seria é exatamente o Curupira. Então, José de Anchieta fala numa carta histórica sobre o Curupira, né? Ele fala sobre o Boitatá, por exemplo, que a gente conhece como Boitatá, mas não é exatamente esse. É porque eu não vou lembrar agora, mas Boitatá já é uma corruptela, né? Tinha um outro nome, vem de um nome indígena que eu não vou realmente conseguir lembrar agora. Mas esse Boitatá, ele tá ligado a uma questão de luz que o ufólogo Walter Rosa Borges, Edson Boaventura Júnior, ele vai entender que isso seria o primeiro registro histórico de extraterrestre. Essa questão de luminosidade, eles não sabiam o que seria, e aí tudo é elaboração dos índios, né? Tendo essa limitação de percepção do mundo, eles colocam que o Boitatá, na verdade, o nome original seria alguma coisa de pedra de fogo, alguma coisa assim, uma luz que eles viam nas matas e tal. Então essa questão da cidade invisível, tem muita gente que acredita, sim, né? Que existe mesmo. Enfim, é aquela questão, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Né? Me fala um pouquinho sobre 2 pontos: Cinema São Luís e Estrada de Aldeia. Estrada de Aldeia tem várias histórias de assombrações ali. Estrada de Aldeia também eu diria que está num dos lugares mais mal assombrados, assim. Por quê? O que é ligado à Estrada de Aldeia que possa justificar isso? Olha, por exemplo, tem uma história de uma noiva de aldeia, né, que ela é vista com muita frequência lá. Em 2011, mais ou menos, aconteceu uma tragédia que a gente não consegue nem dar detalhes, inclusive devido às políticas do YouTube, né? Uma coisa muito pesada que aconteceu lá, mais ou menos ali em 2011, num casamento que teve. Foi uma violência sexual? Não. Foi o noivo teria descoberto uma traição, né? Que a noiva dele estava traindo ele com o padrinho do casamento, né? E na festa ele acabou cometendo uma tragédia, né? Na própria festa, assim, ele esperou o casamento e tal. Tem muita gente que entende que depois desse fato, né, uma noiva começou a ser vista lá em aldeia,